Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a sua família. Mateus capítulo 11, versos de número 13 e 14, diz assim: Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Algumas pessoas, à luz desse texto, declaram que João era a reencarnação do profeta Elias. Que Elias, o espírito de Elias, reencarnou em João e por isso João era o cumprimento dessa palavra de Jesus. Eu não creio que seja isso que a Bíblia esteja nos ensinando. Eu creio que o ensino da Bíblia é um pouco diferente disso. Olhe só o que nos é dito sobre essa questão lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Fala assim: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Repare que esse texto, ele bate de frente com essa ideia da reencarnação ao fazer duas afirmações fundamentais. Primeiro, ele nos declara que Deus estabeleceu limites para a nossa vida. E esses limites são muito simples de serem vistos nesse texto. Deus estabeleceu que os homens viverão uma única vez essa vida na carne e os homens experimentarão uma única vez a morte física. Por isso é que o texto bíblico diz que como está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Há uma segunda verdade que esse texto nos revela, e esse texto nos diz que após a morte física segue-se o juízo. Após a morte, nós seremos julgados por nossos atos. Seremos levados à presença de Deus e julgados. Se vivemos uma vida de temor e obediência a Deus, estaremos experimentando na eternidade a glória da presença e da comunhão com Deus, vivendo uma vida debaixo do favor do Senhor. Agora, se rejeitamos a Deus, se demos as costas ao Senhor, ao seu evangelho, aos seus mandamentos, estaremos experimentando na eternidade uma vida sem a presença do Senhor. Repare que esse texto bíblico ele é claro quando nos diz que nós, após a nossa morte física, estaremos experimentando o fruto das nossas escolhas feitas enquanto estávamos vivendo a nossa vida física. Após a morte, nós estaremos entrando na nossa condição eterna e final. É isso que Jesus nos ensina lá em Lucas 16, naquela história em que ele fala de um homem rico que não tem o seu nome mencionado e de um mendigo que é chamado de Lázaro. E ele conta que após a morte, o homem rico entrou na sepultura e foi levado ao Hades, a palavra que na nossa Bíblia é traduzida por inferno. E o rico e o homem pobre, o Lázaro, foi levado ao seio de Abraão, foi levado para estar ao lado de Abraão. Em seu sofrimento lá no inferno, o homem rico pede a Abraão para que ele faça Lázaro molhar a ponta do dedo na água para lhe refrescar, porque ele está em grande tormento nas chamas. E então Abraão responde a ele dizendo-lhe que existe um abismo intransponível separando essas duas realidades. Ou seja, não há como aquele que está no seio de Abraão, ao lado de Abraão, na eternidade, passar para o inferno, e não tem como aquele que está no Hades, na sepultura, no inferno, passar para o lado de Abraão. Eles estão separados porque o destino deles após a morte é um destino final, é um destino que não pode ser mudado. Esse homem, então, ele suplica a Abraão que envie o mendigo chamado Lázaro a seus irmãos para advertir-lhes acerca do perigo que eles estão correndo por rejeitarem a Deus e assim poderem ir como ele para aquele lugar de sofrimento e dor. E então Abraão lhe responde de maneira fantástica, dizendo a ele que ele não pode fazer isso, porque aqueles irmãos dele que ainda estão vivos
têm Moisés, a lei e os profetas para orientarem as suas vidas. E se eles rejeitam a lei de Deus, os profetas de Deus, a mensagem de Deus, não será um homem que tenha ressuscitado que os convencerá do erro de seus caminhos. Veja só, Abraão não diz que Lázaro vai reencarnar, porque isso é impossível. Mas Abraão diz que Lázaro não poderá falar a seus irmãos enquanto morto. Para que ele fale a seus irmãos, seria preciso que ele ressuscitasse, que ele voltasse à existência física, como um ser pleno, como um ser que vencesse a morte e voltasse na plenitude da sua existência à vida. Então era preciso que Lázaro, se possível fosse, ele não está dizendo que é possível, mas está dizendo que, se possível fosse, era preciso que Lázaro voltasse ao seu corpo com a sua alma e com o seu espírito, e fosse um processo de ressurreição de todo o ser de Lázaro. Repare uma outra coisa. Abraão ainda, a história de Jesus ainda nos revela que na morte, no estado pós-morte, no estado eterno, as pessoas mantêm a sua identidade pessoal, elas mantêm a sua essência pessoal. O Senhor Jesus fala que o rico continua sendo rico, Lázaro continua sendo Lázaro e Abraão continua sendo Abraão. Não há troca, não há um ser, um espírito que habite em outro corpo, não. Aquelas pessoas continuam sendo as mesmas pessoas, mesmo no estado pós-morte. Portanto, não há reencarnação sendo ensinada na Bíblia. Não era João a reencarnação do profeta Elias, e nem Elias estava reencarnando em João. Então o que se quer dizer quando a Bíblia declara que João era o Elias que havia de vir? A Bíblia está querendo nos dizer que João era um profeta preparado por Deus, capacitado por Deus, enviado para preparar o povo de Israel para receber o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. João veio e exerceu o seu ministério com a mesma atitude do profeta Elias. Ele foi fiel e obediente a Deus, como o profeta Elias foi fiel e obediente a Deus. Da mesma maneira como Elias dependia do poder de Deus para exercer o seu ministério, João também dependia do poder de Deus para exercer o seu ministério. Dessa maneira, João era uma espécie de seguidor dos princípios defendidos por Elias. Era, portanto, uma pessoa que vivia no mesmo poder e na mesma atitude, no mesmo espírito e com as mesmas virtudes que o profeta Elias vivia enquanto exercia o seu ministério. Que nós possamos, como servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus, entender tais verdades. E mais, que possamos, como servos do Senhor, viver de maneira tão fiel e dependente de Deus, como Elias viveu e como João Batista também viveram. E que esses dois homens diferentes, com personalidades diferentes e com essências pessoais diferentes, sejam um modelo, um exemplo para as nossas vidas, para que possamos servir a Deus e glorificar a sua vida com as nossas vidas. Que Deus te abençoe.